Esse vídeo aqui é para a gente focar na saúde e não na doença. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de adoecimento de uma forma integral. O nosso corpo físico é aquele onde as doenças se manifestam, mas não necessariamente as doenças começaram ali no nosso corpo físico, é ali que elas se apresentam. Geralmente, todo o quadro mental, emocional e espiritual que perdura por um tempo acima do que o nosso corpo consegue tolerar, esse quadro, esse desconforto, essa alteração mental, emocional, espiritual, ela muito rapidamente é somatizada. Então, quando não resolvida, quando não bem processada ou quando não bem estabilizada, ela é somatizada. E essa somatização ela acontece no nosso corpo físico. E como que isso afeta, né? Assim, a gente poderia falar aqui sobre várias formas de sentimentos, de transtornos, de alterações que se somatizam e onde elas atuam mais, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade de expressar sua fala, que tenha dificuldade de se posicionar no mundo, que tenha uma comunicação que não respeita o seu coração, ela pode desenvolver com o tempo problemas na tireoide. Por quê? Porque essa região aqui da fala, ela não é adequadamente olhada, entendeu? Isso também serve para a doença do refluxo, para tudo aquilo que vem nessa nossa região aqui, que é a região relacionada à nossa fala. Então, esse é só um exemplo. Mas mais que isso, todos esses aspectos que a gente vive, que não são necessariamente físicos, eles atuam na nossa homeostase. As nossas células, elas estão bem quando elas mantêm adequadamente a homeostase do nosso corpo. E essa homeostase, ela pode ser alterada por fatores externos ou internos. O que são os fatores externos? Os fatores externos são geralmente vírus, bactérias, alimentação inadequada, intoxicações por alguma substância. E os fatores internos geralmente estão ligados às nossas emoções e aos nossos pensamentos, que alteram a forma como as nossas células estão homeostaticamente funcionando. Por exemplo, um pensamento de medo, ele logo, rapidamente, ele faz uma liberação de catecolaminas da nossa adrenal, que é a adrenalina, por exemplo. Isso aumenta o nosso cortisol e isso altera muito fortemente o funcionamento das nossas células, alterando de uma forma geral a homeostase. Quando isso é feito de forma tão agressiva e intensa, a longo prazo a gente tem uma piora muito maior e aí a gente começa a apresentar doenças em determinadas regiões específicas. O que a gente tem de positivo se a gente muda os fatores externos? Os fatores externos, eles são geralmente aquele primeiro lugar que a gente atua, é onde a medicina convencional atua. Nas mudanças de estilo de vida que a gente fala, mudanças alimentares, fazer um exercício físico de forma adequada, ter um tempo de repouso e de sono adequado, boas relações, tudo isso tem a ver com nossos agentes externos e também com vírus, bactérias, e aí as vacinas agem nos protegendo de bactérias, enfim. Isso aí é uma proteção dos agentes externos. E dos agentes internos, a gente consegue acessar isso melhor quando não nos mantemos na contração da nossa consciência. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Quando nós estamos com a nossa consciência contraída, nós estamos frequentemente lidando com algum tipo de resistência. Nós estamos com frequência apresentando sintomas de não aceitação, muito comum, né, de raiva daquela situação que eu vivo, e aí da necessidade de culpar alguém ou de culpar a mim mesma. Então, essa não aceitação, que a gente não sabe lidar com aquilo, então a gente não aceita. Frustração em relação a todas as coisas que a gente passa. Medo excessivo, né? Um medo excessivo de tudo, por exemplo, o medo de ficar doente, como a gente falou, eu falei num post esses dias escrito e deu muito ibope, que o nosso medo de ficar doente nos adoece muito mais. Por quê? Porque esse medo contrai muito a nossa consciência, aumenta os nossos agentes estressores e tudo isso diminui a nossa homeostase e nós ficamos mais sujeitos a pegar doenças externas. Os agentes externos, quando nós estamos com os nossos agentes internos abalados, isso abre a possibilidade dos agentes externos chegarem e atuarem mais fortemente, causando doenças. Então, são os principais pontos que nos geram adoecimento. É sempre saber que nós temos o adoecimento pelos agentes externos e internos e que nós precisamos estar saudáveis nos dois pontos. A gente precisa manter a saúde do nosso corpo físico através de uma alimentação adequada, de um sono adequado, de atividades físicas adequadas, mas a gente também precisa manter a saúde interna.
E muitas vezes o nosso foco, mesmo agora com essas com as mudanças, com as conversas de medicina integrativa, de medicina preventiva, o foco ainda muitas vezes é ainda voltado só para os agentes externos. E a mudança de estilo de vida representaria aí uma mudança de 80% na melhoria de saúde das pessoas. Mas não é só isso. Eu ouso dizer que os agentes internos, os emocionais, os mentais e espirituais, eles nos fazem muito mais suscetíveis ou não a mudar os agentes externos. Então eu ouso dizer que esse é um dos nossos primeiros pontos que precisa ser mudado. E para você que não, assim, uma das coisas muito importantes é a gente focar realmente na saúde e não na doença. A gente deixar de lado essa percepção de que a gente ficar focado na negatividade. Logo eu posso adoecer, alguém da minha família pode adoecer, minha mãe pode morrer, meu pai pode adoecer, meu filho pode isso, aquilo outro. A gente não focar no medo. Meu Deus, está vindo uma nova onda aí de gripe, isso pode acontecer isso, a dengue, entendeu? Calma, a gente não tem que focar na doença, porque quando a gente foca na doença, a gente gera mais agentes estressores. Então, um dos primeiros pontos é a gente focar na saúde, a gente focar nos pensamentos de que eu já sou saudável, de que na minha família todos estão saudáveis. A gente foca na saúde, porque focar na saúde faz com que a gente crie para a nossa vida mais saúde. Se você, por exemplo, já está doente, já está passando por um processo de adoecimento, ainda assim você tem que focar na saúde. Agradecer pela sua saúde, mesmo que você ainda não a tenha completamente da forma como você quer. Porque é esse foco que faz com que você crie uma resistência interna, uma expansão maior da sua consciência, uma aceitação daquele momento, para que as suas células, que entendem tudo aquilo que você fala, para que a sua consciência possa dominar suas células para criar uma realidade de mais saúde para você e menos doença. E como esse foco ele não tem que ser só nos agentes externos, porque todos nós conhecemos alguém ou sabemos de alguém que fazia tudo direitinho, que tinha uma alimentação saudável, que tinha práticas de exercício físico, que praticava yoga e meditação, mas que ainda assim tinha um medo muito grande, ou tinha dificuldade de perdoar alguém, ou não digeriu bem alguma determinada situação. Claro que a yoga e a meditação ao longo do tempo, elas são terapêuticas nesse aspecto de mudanças dos agentes internos, são extremamente terapêuticas. Mas eu estou falando que se não houver realmente um foco na saúde e uma vontade pessoal de mudar aquela situação que está causando estresse em você, que ainda está mal resolvida e gerando sentimentos de frustração, de medo, de raiva, de angústia, você não muda a homeostase das suas células e aí sim você dá espaço para que todos os agentes agressores externos ou mesmo os internos possam mudar a configuração de seu DNA e que você realmente possa adoecer de verdade. Tá certo? Então vamos lá focar mais na saúde, sentir como se nós fôssemos já saudáveis, sentir e pensar como pessoas saudáveis, porque é isso que nos mantém de fato saudáveis. Eu consegui explicar para vocês direitinho?